Meu nome é Nicolas Faria Costa e agora, junto com minha dupla Kennedy Wesley dos Santos, iremos apresentar o relatório 7 de irradiação de ondas guiadas. Bom, no último relatório, nós apresentamos o software TX-Line. Ele auxilia nos cálculos dos parâmetros de uma linha de transmissão. Nós vimos que, a partir dos parâmetros físicos da linha, nós conseguimos obter os parâmetros elétricos e vice-versa, né? A partir dos elétricos, obter os físicos. Agora, no relatório de hoje, nós iremos fazer a mesma coisa, porém implementando um código para a realização dos cálculos. Bom, é importante ressaltarmos que temos que ter certos cuidados ao tratarmos de linhas de transmissão, como, por exemplo, quando ocorre um acoplamento entre dois estágios, que é quando temos duas linhas de transmissões diferentes, ou então dois estágios de circuitos. Então, como vai ser essa transferência de energia? Aí nós temos que, para isso, a gente vai verificar as impedâncias, né? Porque é com base nelas que a gente vai ver o quanto de energia vai passar de um estágio para o outro. Então, é um pouco delicado esse ajuste numa linha de transmissão, e por isso nós temos que tomar bastante cuidado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da modelagem matemática, né, que nós utilizamos como base para a criação do nosso código. À esquerda aí do slide, nós temos a fórmula que nos dá a impedância de uma linha de transmissão em um caso geral. Essa do meio, ela é a fórmula que nos dá a reatância para uma linha de transmissão em curto-circuito. E essa da direita é a reatância, né, para uma linha de transmissão aberta, né, ou seja, sem carga acoplada a ela. Boa noite, meu nome é Kennedy. Vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Eu vou falar um pouco agora sobre os resultados em linha de transmissão em curto. Os nossos códigos vão seguir uma singularidade, a qual foi apresentada pelo Nicholas na modelagem matemática. Tanto é que a gente abordou duas impedâncias, uma de 50 ohms e outra de 200 ohms, para que assim a gente pudesse equiparar os dois e fazer uma análise. Também a gente fez um laço for com as equações descritas no slide anterior da modelagem matemática. Após isso, nós vamos plotar a figura 1, que vai ser referente à linha de transmissão em curto com impedância de 50 ohms, e a linha 2 com linha de transmissão em curto com impedância de 200 ohms, como vamos poder analisar no próximo slide. Nesse primeiro caso, colocando a linha em curto, a gente percebe essa diferença gerada por essa diferença de impedância. Quanto maior a impedância, mais curvado essas linhas são. E agora vou abordar o próximo caso. Analisando agora os resultados de linha de transmissão aberta, podemos observar que no nosso código continuou quase a mesma coisa. A diferença é que agora nós não vamos ter a tangente de y de n lá no código, lá no nosso laço for, uma vez que a nossa modelagem matemática agora é diferente, porque iremos trabalhar com linha de transmissão aberta, a qual nós podemos observar a diferença no próximo gráfico. Bom, para essa análise, podemos perceber que ela é bem parecida com a análise de linha de transmissão em curto. Porém, podemos identificar que tem uma curvatura um pouco maior e as linhas elas estão um pouco adiantadas no eixo Y em relação à linha de transmissão em curto, como nós podemos observar aqui no gráfico. Por último,
nós tratamos de uma linha de transmissão casada e descasada. Aqui nós optamos por fazer um pouco diferente. Nós colocamos duas impedâncias diferentes para Z0 e duas impedâncias diferentes para carga. E aqui nós criamos o primeiro caso, que é de verdade uma linha em casamento, e os outros dois a gente colocou propositalmente essa linha descasada para a gente ter essa comparação, para a gente conseguir visualizar mesmo a diferença. Então, no primeiro caso, a gente colocou o Z0 menor, que é a impedância da carga, e no terceiro caso, a gente colocou a impedância da carga menor do que a do Z0. Por isso, a gente vê que, para esse caso, a gente utilizou os cálculos para a impedância geral. Agora vamos analisar no gráfico. Com isso, nós podemos observar que no primeiro gráfico, que se trata de linha em casamento, aí nós temos duas resistências iguais de 100 ohms. Nesse sentido, a reatância ela fica constante, porque nós estamos casando as impedâncias. Já no segundo e terceiro gráfico que nós plotamos, que é do descasamento, ou seja, nós temos duas impedâncias que não são iguais, podemos observar a variação da reatância, tanto para um lado, quando utilizamos Z0 igual a 50 e ZC igual a 100, quanto para o outro, quando Z0 era igual a 100 ohms e ZC igual a 50 ohms. Bom, e agora para concluir, né, conseguimos explorar então diferentes configurações das linhas, das impedâncias de linha, e através dos códigos implementados, nós conseguimos obter diversos gráficos onde conseguimos visualizar e ter um entendimento melhor dos conceitos abordados nesse relatório. E conseguimos visualizar também que esses parâmetros eles podem afetar bastante o funcionamento da linha de transmissão, inclusive no gerador e as cargas que estão acopladas a ela. Além disso, nós também podemos verificar uma relação entre entrada e saída, né, que nos permite ter uma certa noção, né, quantitativa do sinal que está sendo passado, né? Então a gente coloca a teoria em prática e conseguimos ver então aí através de um parâmetro que é realmente de fato a quantidade de energia que está sendo passada pela linha. E com isso aí, né, terminamos nosso relatório de hoje.